contra a inadimplência desses títulos. Daí, a história da bolha, né, tem diversos filmes que já contaram, aconteceu um misto de fraude com relaxamento na regulação, diversos empréstimos foram tomados, os títulos securitizados acabaram por tomar grande destaque, foram bastante negociados, e quando se tornou impossível para os mutuários manterem os pagamentos dos seus títulos, um efeito de cascata acabou derrubando a economia inteira. Negócio que, uma coisa importante é que nessa relação, né, ela acaba não sendo mais uma relação entre somente o mutuário e o banco concede o empréstimo, mas também entre diversos outros agentes, dado que o título dele foi transformado em milhares de outros títulos. Né? A questão que acabou por influenciar também a bolha foi que pessoas sem nenhuma condição de pagamento acabaram por receber, e isso aí trouxe um potencial de risco sistêmico bastante elevado e que não foi ignorado pelas agências de risco. Acabou então, quando se estourou essa bolha, atingiu diversos estratos sociais. E atingiu todos os estratos sociais, né? Desde os bancos, as empresas acabaram quebrando, seguradora, a IG, a maior seguradora do mundo, bastante alavancada em CDS, acabou falindo, e o governo norte-americano fez a salvação. Então foi uma crise bastante forte. Um aspecto interessante, né, que deve ser ressaltado pelo pessoal, é que as bolhas, o pessoal da demografia, né, as bolhas elas acabavam por se centrar em algumas localidades maior que a outra, né, que acaba por afetar, né, o desenvolvimento de algumas regiões. Aqui no Brasil, a bolha, ela atingiu, no Brasil, né, o crescimento dos valores móveis, vamos chamar de bolha, atingiu localizadamente São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né, embora tenha crescido em todo o Brasil, há um deslocamento maior de preços em algumas regiões. Com o aumento do preço, acaba tendo maior número de construções, acaba tendo mais shopping centers, salas residenciais. Então, um jogo que começa no sistema financeiro acaba por moldar também, né, uma realidade mais concreta, inclusive no espaço urbano. Né? Acho que isso deve ser algo de interesse, assim, que depois deve ser mais elucidado, né? Porque vamos ficar mais nos aspectos financeiros. E esse estouro de bolha, ele acabou por trazer uma necessidade de ação das nações desenvolvidas que foi sem precedentes. Ficando no caso da economia norte-americana, primeiramente o Estado acabou por entrar com um déficit fiscal elevado, chegou, agora se não me engano, a 12% do PIB norte-americano em 2008. A dívida norte-americana com relação ao PIB, a dívida governamental subiu de 80% para mais de 100%. E isso garantiu com que, isso foi um dos fatores que ajudou, né, uma recuperação mais robusta, né, norte-americana do que aqueles países que buscaram austeridade e reduzir a sua relação de endividamento. E há também, né, pelo lado da política monetária, uma atuação daí ainda mais sem precedentes, né, os diversos países estão com taxas de juros nessas baixas históricas, muito negativas, muito baixas, né? Tudo isso levado a cabo para uma tentativa de ativação da economia. Também acaba por inaugurar uma nova atuação para o Fed, né? Tratada na bibliografia como atuação como dealer of last resort, ou seja, seria o negociador de última instância. O Fed ele não apenas agora seria a salvaguarda de última instância como os bancos, mas também garantiria os mercados a comprar títulos privados. Então, essa atuação do Fed, que em primeiro momento foi levada a cabo uma série de programas de recompras e facilitações, salvando algumas empresas, ela acaba se tornando organizada e vira o quantitative easing, com compras mensais de títulos, que foram 3 grandes programas de recompra, né, que duraram até 2014, e que foram despejados trilhões de dólares como uma forma de manutenção do valor patrimonial dos ativos dos bancos, e que com isso esperava-se brecar o credit crunch e a possibilidade também de uma crise sistêmica mais elevada. Nisso o quantitative easing ele teve um relativo sucesso, ele evitou uma quebradeira mais generalizada, embora ele não tenha o mesmo efeito sobre a demanda, né, no estímulo,
grande parte desse capital que entrou nos bancos, ele acabou se mantendo como um passivo no Fed em uma forma de reservas não requeridas. Ou seja, o quantitative easing, ele comprou títulos, tanto securities como MBS, títulos lastreados em hipotecas, e foi comprando esses valores dos bancos mensalmente. Uma parte acaba sendo reemprestada, mas à medida que o QE foi avançando, foi se aumentando o percentual de reservas que os bancos não requerem por não ter demanda e que ficam parados no Fed apenas recebendo um rendimento de taxa de juros, e sem que isso se tornasse realmente uma expansão do crédito. Esse era o medo dos economistas ortodoxos, é que isso seria um potencial de inflação que está dormindo na forma de reservas não requeridas pelos bancos, mas que em algum momento elas entrariam para a economia e podiam trazer uma superinflação, que é uma visão, a meu ver, bastante fantasiosa. Mas então, essas políticas sem precedentes acabaram também por trazer um aumento no passivo do Fed também sem precedentes. Antes da crise, o Fed tinha cerca de 70 milhões de dólares de reservas bancárias, e hoje em dia ele chega perto de 4 trilhões. Bem ou mal, os Estados Unidos apresentaram umas recuperações mais consistentes, né, do mundo desenvolvido, muito embora ainda muito aquém, né, daquilo que poderia se esperar dos Estados Unidos, principalmente verificado nos anos 90, né, uma locomotiva que puxava o crescimento mundial. Hoje em dia ela cresce cerca de 2% ao ano, com todo esse esforço que foi depreendido em anos anteriores, né. Isso, para aqueles que seguem os preceitos aqui apresentados, é uma consequência da financiarização, né? A ausência de uma nova rodada de estímulo puxada pelo setor financeiro acaba deixando o crescimento bastante rastejante, né, em países de primeiro mundo. Dado que não há uma mudança também na questão da distribuição de renda, de aumentos salariais, também não há esse estímulo pelo lado da demanda nos países desenvolvidos. Acaba-se querendo ver algo nos Estados Unidos, ainda muito incipiente de aumento de salário, mas ainda muito pouco, né, para se configurar numa quebra desse padrão verificado na financiarização. E hoje, então, finalizando assim, algumas considerações de hoje. Como eu já havia falado, assim, o processo de financiarização ele ainda está arraigado. O que não se verifica ainda, não claramente, o crescimento de bolhas tão intensivo assim, e muito embora já se tenha alguma preocupação sobre uma possível crise financeira que já esteja mais próxima, né? Isso se levando em conta a questão do índice Dow Jones, que está com a questão do valor acionário sobre o lucro real, ele está muito elevado, uma relação lucro-preço da ação. Então, há quem veja que já esse ano ou no próximo poderia haver uma queda bastante generalizada. Inclusive, alguns nomes bem conhecidos aí do sistema financeiro mundial já vem essa possibilidade. Inclusive, a revista The Economist também já trouxe algumas matérias, dizendo que a economia mundial ela não conseguiu voltar ao patamar no período pré-crise, mas pode já estar se avizinhando, né, outra crise financeira no horizonte próximo. Até porque, muito embora não esteja atuando com aquela mesma exuberância verificada no período pré-crise, velhas práticas, né, começam a tomar lugar de novo. Se olharem os dados, as negociações de derivativos, elas também já estão atingindo valores elevados novamente. Já novamente alguns dados que mostram que, devido à fraqueza, né, de oportunidade de investimento na economia real e a fraqueza das economias desenvolvidas, agora também com uma desaceleração econômica também vista sobre os subdesenvolvidos, todos esses sinais de diminuição do comércio internacional. Então, novamente com uma fraqueza de onde havia investimento produtivo, as práticas de especulação voltam a tomar espaço. Isso pode se levar para a conclusão de que, ao não enfrentar, né, essa estrutura posta à prática após o advento do neoliberalismo, que levou a um período de grande concentração de renda, de enfraquecimento da classe trabalhadora, de excesso de capital na mão dos capitalistas, e que acabaram por adentrar
em investimentos especulativos justamente por buscarem lucros, maiores lucros sem uma oportunidade de investimentos mais vinculados com a economia real. Essa não modificação deve-se esperar que esse padrão volte a se repetir, né? O que pode acontecer, não há também há alguns sinais, mas também não temos como prever exatamente quando virá a acontecer, mas evidentemente que ele virá, né? Porque a economia capitalista é cíclica e novamente teremos um período de queda de produto, talvez sem alcançar o patamar anterior, que é também uma característica marcante, né, desse ciclo esse ciclo financeirizado sobre a economia, principalmente os países desenvolvidos, né? Há também há um padrão de recuperação na economia norte-americana que chamam de jobless recovery. A cada nova recuperação o produto ele acaba recuperando antes que o emprego, se volta com um desemprego um patamar superior ao período pré-crise, também com quedas em termos de ganhos salariais e benefícios. De novo, novamente, né, grande parte da conta acaba entrando para o trabalhador. E isso acaba fazendo que não se rompa esse padrão, né? Dado que hoje em dia também não há grandes estímulos, não aparenta um grande estímulo vindo por esse lado financeiro, a economia acaba por padecer de um crescimento mais vigoroso, né? Então isso acaba por ser uma evidência para corroborar, né, a visão apresentada pelos autores, Alan Suíza, Rig e até mesmo o Paley sobre a financiarização. Então, isso, né, que eu concluindo que ainda vivemos uma realidade financeirizada, que os principais problemas que se possam nessa estrutura econômica característica não foram enfrentados, o que deve-se esperar que esse padrão venha a se repetir no futuro com consequências bastante nefastas, né? Não apenas para as economias dos países desenvolvidos e para a sua classe trabalhadora, que hoje em dia enfrenta desafios tremendos, né? Mas também para a economia mundial, dado seu poder, né, de alastrar, né, crises sobre todo o sistema. Então, acho que é isso aí, essas palavrinhas aí. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Augusto.